Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental e estamos iniciando ele com a semana número 1, que tem como objeto de conhecimento números racionais na representação fracionária e na decimal. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje, operações com números racionais. E eu deixo uma dica aqui para vocês. Na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Questão número 1. Bruno foi a uma chapelaria e comprou uma boina por R$ 25,30 e uma cartola por R$ 30,50. Ao efetuar o pagamento, ele deu à atendente uma cédula de R$ 100. Qual foi o valor do troco recebido por Bruno? Então, primeiro, vamos calcular aqui, vamos determinar quanto que ele vai pagar. O que ele comprou? Uma boina de R$ 25,30 mais uma cartola de R$ 30,50. Então, aqui a gente vai calcular o valor que ele gastou. Então, 0 mais 0, 0. 3 mais 5, 8. 5 com 0, 5, 2 mais 3, 5. Então, ele gastou R$ 55,80. Vamos determinar agora, então, o troco do Bruno. Ele pagou com uma cédula de R$ 100, com uma nota de 100. E desse valor tem que tirar o valor gasto, R$ 55,80. E aí é só efetuar a subtração. Beleza? Agora, olha que legal que eu vou pensar aqui para fazer essa subtração. Em vez de ficar pegando emprestado, né? Empresta, corta, eu vou fazer diferente. Vamos imaginar que seja 10 mil, 5.580. Aqui eu vou tirar 1, então vai ficar quanto? 10 mil menos 1 vai ficar 9.999. E aqui eu também vou tirar 1. 5.580 vai ficar 5.579. Essas duas contas, elas são equivalentes. Elas têm o mesmo resultado. E aqui fica facinho. 9 menos 9, 0. 9 menos 7, 2. 9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. Então, o troco foi de R$ 44,20. Então, tá aí. O troco foi de... Vou colocar assim, ó, R$ 44,20. Então, temos aí a questão número 1. Questão número 2. Pela manhã, quando o banco abriu, a conta de Beatriz apresentava um saldo em reais de menos R$ 365,40. À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser de menos R$ 65,40. Beatriz fez uma retirada ou um depósito. De quanto? Bom, a gente consegue perceber que ela estava devendo quase R$ 360. No final da tarde, ela passou a dever apenas R$ 65. Então, o que ela acabou fazendo? Para ela ficar devendo menos, quer dizer que ela fez um depósito. Ela colocou o dinheiro lá dentro. Então, ela fez um depósito. Por que ela fez um depósito? Porque a dívida diminuiu, certo? Quanto? De quanto foi esse depósito, então? Vamos pegar esses dois valores e vamos simplesmente subtrair. A gente quer saber a diferença entre eles. Então, vou até esquecer os sinais. Vou colocar aqui R$ 365,40 menos R$ 65,40. Então, 0, 0, 5 menos 5, 0, 0. 300. Então, foi um depósito de R$ 300. Então, essa foi a questão número 2. Questão número 3. Um submarino estava a menos 72,5 metros do nível do mar. Alguns minutos depois, estava a menos 95,4 metros. O submarino desceu ou subiu? Quantos metros? Bom, a ideia então seria essa aqui. Aqui seria o nível do mar
Então está aqui o nível do mar. E o submarino, no primeiro momento, ele estava a menos 72,5 metros. Então ele estava abaixo, estava aqui, ó, menos 75,2 metros. E aconteceu o seguinte, ele abaixou mais. Ele foi parar em menos 95,4 metros. Então isso quer dizer que ele desceu, né? Ele estava nessa posição e ele desceu mais. Então a pergunta foi, ele desceu ou subiu? Desceu. Quantos metros? Bom, é só pegar esses dois valores e subtrair. Então vou fazer aqui no cantinho, vou pegar 95,4 menos 72,5. 4 menos 5 não dá, tem que pegar emprestado. 14 menos 5, 9. 4 menos 2, 2. 9 menos 7, 2. Então ele desceu 22,9 metros. Então desceu 22,9 metros. Dando sequência na correção, temos aqui a questão número 4. Tiago contratou um serviço de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 1/5 da metade desse terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado do canteiro construído, quanto o Tiago gastou? Então, eu sei que a empresa cobra R$ 68,50 por metro quadrado de canteiro construído. Quantos metros quadrados foram construídos então? Então, foram construídos, está aqui, 1/5 da metade desse terreno. Então, vamos colocar assim. Construído. Quanto que foi construído? 1/5 da metade. Mas a metade é quanto? Bom, se o terreno é 900, a metade de 900 é 450. Então, 1/5 vezes 450. 1 vezes 450, 450 dividido por 5. 45 por 5 vai dar 9. Então, nós temos aqui 90 metros quadrados. Esse é o tamanho do nosso canteiro. E por cada metro quadrado foi pago R$ 68,50. Então, vamos multiplicar aqui agora. Vou pegar R$ 68,50 e vou multiplicar por 90. Beleza? Esse zero, não vou perder tempo multiplicando. Eu vou abaixar ele e vou multiplicar só o 9. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45 vai 4. 9 vezes 8, 72. Com 4, 76. Vai 7. 9 vezes 6, 54. 54 com 7, 61. Aqui nós temos duas casas decimais, então 2 casas decimais. Então, gastou quanto? R$ 6.165. Então, esse foi o valor gasto aí pelo Tiago para construir um canteiro que ocupou a medida aí de 1/5 da metade. Então, 68,50, que é o valor do metro quadrado, vezes 90, que é o valor de 1/5 da metade. Beleza? Dando sequência na correção, nós temos aqui a questão 5. 2 robôs A e B partem de um mesmo ponto e caminham em direções opostas. Cada passo de A mede 0,54 metro e cada passo de B 0,62 metro. Qual a distância entre eles após o robô A dar 12 passos e o robô B dar 10 passos? Então, vamos pensar o seguinte, eles vão partir daqui. Beleza? Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Então, quem vai para a esquerda? Robô A. Para a direita, robô B. O robô A,
cada passo dele é 0,54 metro. E ele deu 12 passos. Então, quanto que ele andou? Ele andou 0,54, que é a medida de cada passo, vezes 12. Já o robô B, cada passo dele 0,62, e ele deu aqui exatamente 10 passos. Então, nós vamos ter 0,62 vezes 10 passos. Essa continha está fácil, né? Porque 0,62 vezes 10 dá 6,2. Então, isso foi o que o robô B andou. Já o robô A, eu vou armar e vou fazer a minha multiplicação. Então, 0,54 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. 1 vezes 54, 54. Então, 8, 4 e 6. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, 6,48. Então, 6,48 metros. Caso metros, né? Então, qual é a distância entre eles? Bom, um andou para a esquerda, o outro andou para a direita. Então, a distância é a soma do que cada um andou. Então, nós devemos fazer 6,48 mais 6,2 ou 6,20. 8 com nada, 8. 4 com 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, deu 12,68. Então, a distância foi de 12,68 metros. Então, tá aí a questão número 5. Questão número 6. Dos R$240 que Juliana havia economizado, ela retirou 2/3 para comprar um vaso. Com quantos reais ela ficou? Bom, então vamos pensar o seguinte. Houve um gasto. O que ela gastou? Ela gastou 2/3 do que ela economizou. Então, 2/3 de R$240. Então, 2/3 vezes R$240. 2 vezes 240, 480 dividido por 3. E 480 dividido por 3, isso vai dar R$160. Esse foi o valor que ela gastou. Com quanto ela ficou? Então, ela ficou com a diferença. Ela tinha 240, gastou 160. Então, ela ficou exatamente com R$80. Então, ficou com R$80. Tá aí uma questão bem simples, né? Um probleminha bem clássico. Aparece com certa frequência. Questão 7. Calcule. Grupo 1. Então, a gente tem aí adições algébricas. Primeira coisa que eu vou fazer é eliminar os parênteses, beleza? Então, vou fazer o seguinte. Mais 2/3. Mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar menos 3/5. Denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo de 3 e 5 vai dar 15. E aí faz a equivalência. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Lembrando que é positivo. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Lembrando que é negativo. Portanto, 10 menos 9, 1 sobre 15. Então, 1/15. Letra B. Eliminando os parênteses, então, menos 2,84. Mais vezes menos 3,7. Devo 2,84, devo 3,70, então eu vou somar as minhas dívidas. Então, tem aqui 2,84 mais 3,7. Estou somando as minhas dívidas. 4 com 0, 4. 8 com 7, 15, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 com 3, 6. Então, 6,54. Ou seja, se eu estou somando as minhas dívidas, o resultado é negativo. Eu continuo devendo. Devendo quanto? 6,54. Vamos lá, letra C. Menos meio
menos vezes menos, mais 2/3. Então, o mínimo múltiplo comum novamente, de 2 e 3, que vai dar 6. E vamos fazer a equivalência. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Só que é menos. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, 4 menos 3, 1 sobre 6. E para finalizar, vou colocar a letra D aqui na parte superior. Menos 5/6. Menos vezes menos, mais. Só que eu vou transformar esse cara aqui em fração. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. 3 décimos. E mínimo múltiplo comum de 6 e 10, que vai dar 30. Poderia ser o 60 também, só que não seria o menor múltiplo. Mas seria sim um múltiplo comum. Equivalência. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 5, 25. Negativo, continua. 30 por 10, 3. 3 vezes 3, 9. Então, menos 25 mais 9, ou 9 menos 25, tenho 9, devo 25, eu vou ficar devendo, só que 16. Então, menos 16 sobre 30. E essa fração aqui, no caso, é possível ser simplificada por 2. Então, eu vou simplificar. Vai ficar menos 8 sobre 15. Então, esse foi o grupo 1. Grupo 2, multiplicações. Bom, vou repetir aqui. Então, letra A. Menos 21 sobre 8 vezes 20 sobre 14. Na multiplicação, e somente na multiplicação, a gente costuma simplificar antes de multiplicar. Ou multiplica primeiro e simplifica depois, tá? Eu, nesse caso aqui, eu vou simplificar antes, tá? Como assim? Olha só, o 20 e o 8. Dá para simplificar por 4. Então, 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Mesma coisa, o 21 e o 14. Dá para simplificar por 7. 21 dividido por 7, 3. 14 dividido por 7, 2. Aí eu vou lá e vou multiplicar apenas o que sobrou. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. Menos vezes mais, menos. Então, menos 15 quartos. A letra B é uma multiplicação de decimais. Então, eu vou efetuar ela aqui no cantinho. Vamos colocar aqui, ó, 3,2 vezes 2,1. Esquece que tem vírgula. Vamos multiplicar assim. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Agora é a vez do 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Somando as parcelas, abaixo 2. 3 mais 4, 7. E abaixo 6. 2 casas decimais. Então, 2. Então, vai dar 6,72. Só que mais vezes menos, menos 6,72. Item C. Menos 3/5 vezes menos 5 sobre 1. Multiplicação de frações, podemos simplificar antes. Olha só, o 5 e o 5 eu posso simplificar. Mas se eu não simplificar, não tem problema. Eu faço assim, ó, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. Menos vezes menos, mais. E agora, 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, querendo ou não, no final, eu simplifico. Nesse caso, eu consegui dividir. Letra D. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Como é menos, tá aí, menos 3 décimos, vezes menos 5 oitavos. Quem que eu posso simplificar aqui? Eu posso simplificar o 10 e o 5. Mas se eu não quiser simplificar, não tem problema. Eu faço o seguinte. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 8, 80. Menos vezes menos, mais. Como eu não simplifiquei antes, eu vou ter que simplificar agora. Dá para simplificar por 5. 15 por 5, 3. 18 dividido por 5, isso vai dar 16. Então fica 3/16. Grupo 3. O grupo 3 é formado por divisões. Então, começando aqui com o item A. Divisão de frações. O que nós vamos fazer então? Nós vamos transformar em multiplicação. Então,
para transformar em multiplicação, repete a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, invertendo a segunda, vai ficar 5 sobre 8. Como era negativo, continua. Beleza? E agora multiplicar a gente já sabe. A gente acabou de fazer algumas, né? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Nesse caso, eu posso simplificar o 5 com 5. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. E multiplica o que sobrou. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 8, 8. Menos vezes menos, mais. Beleza? Item B. O item B, como está na forma decimal, eu também vou fazer a divisão na forma decimal. Então, vamos armar a conta aqui, olha só. 19,24 dividido por 3,7. A primeira coisa que a gente tem que fazer na divisão de números decimais é igualar o número de casas decimais. Como assim? Aqui tem 2 casas, aqui só tem uma. Então, eu coloco um 0. 2 casas, 2 casas. O que eu posso fazer agora? Simplesmente retirar a vírgula. Então, a conta agora, na realidade, é essa. 1924 dividido por 370. Então, vamos lá. 1924 por 370. Isso acho que vai dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 1924 menos 1850. Isso vai dar um total de 74. Para continuar a conta, a gente coloca a vírgula e abaixa um 0. 740 por 370, isso vai dar 2. 2 vezes 370, 740 e sobra nada. Então, a resposta aqui da letra B vai ser 5,2. Beleza? E vamos para o item C. Então, vou apagar aqui a operação que eu acabei de fazer. Item C, divisão de frações. Então, aquela ideia, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar mais 3 sobre 5. Beleza? Repete a primeira e inverte a segunda. E aí é só multiplicar. Então, eu faço 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Menos vezes mais, menos. E nesse caso, não dá para simplificar. Letra D. A gente tem aqui uma outra divisão. Então, vou fazer ela aqui em cima. 0,3 dividido por 0,2. Ah, eu esqueci aqui na letra B, tá, gente? 5,2, só que menos dividido por mais. Isso aqui vai dar menos, que é negativo. Menos dividido por mais, menos. Mesma coisa na letra D, né? Menos dividido por mais, menos. Mais quanto? Menos quanto? Uma casa decimal, a gente pode, então, retirar a vírgula. Então, é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Para continuar, coloca a vírgula abaixo um 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E sobra nada. Então, deu 1,5. Nesse caso negativo, porque menos dividido por mais vai dar menos. E agora o grupo 4, envolvendo potenciação. Então, letra A, menos 3 quintos ao quadrado. Menos 3 quintos ao quadrado é menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. E aí eu tenho menos vezes menos, mais 3 vezes 5, ou melhor, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Acabou. Na letra B, eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu tenho 0,04, eu vou transformar isso aqui em fração. Transformando em fração vai ficar 4 sobre 2 casas decimais, 100. E isso fica elevado ao cubo. Então, eu vou resolver agora na forma de fração mesmo, tá? Então, menos 4 centésimos elevado ao cubo vai ficar menos 4 sobre 100, vezes menos 4 sobre 100, vezes menos 4 sobre 100. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64.
100 vezes 100 vai dar 10 mil. 10 mil vezes 100 vai dar 1 milhão. Como que eu sei que é 1 milhão? Como aqui tem 6 zeros, na resposta também vai ter 6 zeros. E eu acho que essa conta aí dá para ser simplificada. Eu acho que dá para dividir 1 milhão por 64. Vou pegar uma calculadora aqui e de fato dá. Então vamos dividir em cima e embaixo por 64. 64 dividido por 64 vai dar 1. E 1 milhão dividido por 64 dá 15.625. Lembrando que é negativo. Então esse foi o item B. Continuando, item C. 5 terços elevado ao cubo é 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E a letra D e última, menos 0,3 ao quadrado, é menos 0,3 vezes menos 0,3. 3 vezes 3, 9. Duas casas decimais. Então, uma está faltando. Então, coloca um zero. Duas casas decimais. 0,09. Lembrando que menos vezes menos vai dar mais. E para finalizar, nós temos aqui o grupo 5. Duas radiciações para a gente determinar o valor. Então, na letra A, raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Na letra B, raiz quadrada de 36, 6. De 25, 5. Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E acima você encontra o card que te leva para a correção da semana seguinte. Beleza? Até a próxima e um grande abraço.